Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao NC News. Sou Bárbara Mitoso, está começando mais uma edição do Boa Noite Amazônia. E hoje aqui conosco está o professor Ademir Ramos. Muito boa noite, professor. Boa noite, de vermelho. Também está conosco hoje a jornalista Andresa Maria Cunha. Muito boa noite, Andresa. Boa noite, Bárbara. Boa noite você que acompanha aqui o Boa Noite Amazônia. Os nossos comentaristas de hoje. Nosso primeiro assunto envolve justamente uma situação que está afetando aí milhares de pessoas no Amazonas, em Manaus, para ser mais específico, né? Que é o transporte coletivo da cidade que operou nesta terça-feira com apenas metade da frota fora dos horários de pico, conforme determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, após a paralisação dos rodoviários. Além da cobrança pelo pagamento dos salários, o impasse reacendeu o debate sobre o subsídio ao transporte coletivo, um auxílio que pode ser concedido pelo poder público para ajudar a manter o sistema, mas que não é um repasse obrigatório às empresas. E é sobre esse tema que nós vamos falar agora no Boa Noite. A gente inclusive vai mostrar para você um pouquinho sobre o que está acontecendo em Manaus com relação a isso. Olha só. A paralisação dos rodoviários que deixou Manaus sem ônibus nesta segunda-feira ainda gera reflexos para quem depende do transporte coletivo. Nesta terça-feira, cerca de 80% da frota já está nas ruas. A Prefeitura de Manaus afirma que está em dia com as obrigações financeiras de 2026 e que não possui débitos pendentes com o Sindicato das Empresas de Transporte. O município já destinou 278 milhões de reais ao sistema de transporte coletivo somente nos 7 primeiros meses deste ano. Dizer que a Prefeitura tem cumprido, dentro das datas e todos os valores do subsídio do transporte coletivo. Só para que você possa entender, 284 milhões nós já destinamos ao subsídio do transporte coletivo. Ou seja, enquanto a população paga R$ 5,00 na catraca, a diferença para os R$ 9,00, quem paga é a Prefeitura de Manaus. Já o governo do Amazonas diz que está cumprindo as obrigações com o passe livre estudantil e que aguarda dados sobre a atualização do benefício para calcular os repasses. O Estado também afirma que segue aberto ao diálogo para buscar uma solução. Mas para encerrar o problema, para contribuir na solução do problema, nós autorizamos a SEDUC e a Cefaz que tomem as providências para, nas próximas 24 horas, depositarem 18 milhões de reais, que é o valor que nós entendemos que é devido, referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Com isso, nós consideramos encerrada a situação relativamente ao governo do Estado e o Sinetran. O subsídio é um auxílio financeiro concedido pelo poder público para reduzir custos e garantir o acesso da população aos serviços essenciais. No caso do transporte coletivo, o repasse é uma forma de apoio. Existe a tarifa técnica, que representa o custo real da operação, como custo de combustível, salários, manutenção e demais despesas. Já o valor pago pelo passageiro é menor porque parte desse custo é subsidiado pela Prefeitura. A expectativa agora é de que a frota seja normalizada e que um acordo evite novas paralisações no transporte coletivo de Manaus. Apesar do anúncio do repasse de 18 milhões de reais pelo governo do Amazonas, o Sindicato dos Rodoviários informou que a greve continua até que os salários dos funcionários sejam pagos. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do NC News a economista Carla Martins. Muito boa noite, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa noite, é um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante para a nossa cidade como o transporte público. Com certeza, né? Eu já vou lançar uma pergunta que eu acredito que muita gente deve se perguntar, principalmente os usuários do transporte que ficaram aí nesse déficit de transporte público desde ontem, que é o que de fato é esse subsídio, né, que tanto se fala de repasse. Tá. O que é o subsídio? Tudo existe um custo, não existe almoço grátis. Eu acho que é o primeiro que a gente precisa entender. Como não existe almoço grátis, a tarifa do transporte público ela tem um valor que ela custa real, que é o que ela custa para a empresa para manter aquele serviço, que é ter o motorista, o próprio veículo, a lavagem desse veículo, os trabalhadores, as manutenções, tudo isso ele tem um custo
e licenças e tudo mais que precisa. Desse custo, é o que até houve anteriormente, existe uma tarifa técnica, um custo. Quanto custa para todas as pessoas que usam transporte público manter isso? Existe um valor. Só que entre esse valor que deveria ser e o valor que efetivamente a pessoa que entra no ônibus paga, ele é menor. Então essa diferença do que é pago e do que deveria ser pago, esse intervalo é o que a gente chama de subsídio. Esse subsídio é pago por quem? Ele pode ser pago diretamente, quando ele é pago pelo poder público, no caso, como ele é de responsabilidade municipal, a prefeitura faz esse repasse, e também ele pode ser um subsídio cruzado, quando outras pessoas de outras categorias de transporte pagam a mais por esse serviço. Como, por exemplo, a gente tem uma passagem mais barata para o estudante, então as outras pessoas que pagam, que a gente chama em Manaus de inteira, a passagem cheia, quando nós teria subsídio, seria uma passagem ainda maior para cobrir essa diferença. Então, existem esses dois tipos. Hoje, nós temos o quê? Nós temos esse subsídio que ele é governamental. O poder estatal, né, e aí eu estou falando ente, nesse caso o ente municipal, ele faz esse repasse. E também o governo do estado entrou nessa conta para pagar também uma parte desse subsídio. Então, tem dois subsídios aí que vêm diretamente aqui no Amazonas. Então, o subsídio é essa diferença entre o que deveria ser pago, quanto é pago pelo usuário. Então, esse que falta para chegar no valor real é o que a gente chama de subsídio. Explicação técnica positiva. Não é? Muito legal, mas o problema é o seguinte, né? o problema é que o tumulto está na rua. Quer dizer, o que é que você tem aqui? Você tem múltiplos interesses. Você tem o interesse da prefeitura, e a prefeitura, sobretudo, porque ela é o poder concedente. Responsável. Ela que tem que fiscalizar isso. E o governo do estado também que entra nessa parceria entre a prefeitura e o poder público. Esperamos que isso não seja afetado por questões eleitoreiras, entendeu? Isso é muito grave se acontecer. Por outro lado, tem os interesses dos trabalhadores também. Aqui, o Serafim, com todo respeito, é meu colega, meu amigo também, mas não tem ponto final não, Serafim. Quem tem que bater o martelo aqui é a justiça. Por isso que, na verdade, os trabalhadores estão reivindicando. Tá? Os trabalhadores estão reivindicando exatamente o quê? Salário justo. E não receberam o salário. Quer dizer, o que foi negociado e foi esgotado a negociação e prometeram o quê? E não cumpriram. Qual é a arma que os trabalhadores têm? É a greve. Quer dizer, aí ficam lá vozes dissonantes. A prefeitura diz que não tem nada a ver com isso. O Sinetran, na verdade, ninguém sabe quem é, porque é uma figura fantasma, na verdade, e a justiça que tem o poder de chamar a racionalidade para fazer sentar os poderes, poder privado e poder público, e discutir de fato o que fazer. Eu sei da complexidade que essa matéria tem. Vários vereadores já tentaram levar essa discussão, dissecar essa discussão na Câmara Municipal e não conseguem, porque os dados, não há um alinhamento dos dados de informação. E com isso, sofrem os trabalhadores imediatamente, os trabalhadores não têm a quem recorrer, recorre o quê? A greve. A greve é um direito constitucional. E tem todo o regramento dela. Então, nesse momento agora, que nós estamos sofrendo com a falta de ônibus, isso é muito grave. Então, é importante, por exemplo, que a prefeitura... Não é que a prefeitura... a prefeitura está em dias. Aí o Serafim diz, não, mas eu já falei, a SEDUC e a Fazenda vai depositar daqui a 2 dias 18 mil. E não sentam para conversar. Isso que é grave. Quer dizer, são vozes dissonantes. Prefeitura de um lado... O poder do Estado de outro lado e o Sinetran. Cadê o Sinetran? Cadê o Sinetran? Quem é o mediador, né? Quem é que faz a mediação? Não tem mediação. Então, a justiça não tem que só ameaçar os trabalhadores, não. A justiça tem o poder de chamar os atores, os prepostos e sentar à mesa e discutir os termos dessa matéria. Isso é uma resposta imediata para a nossa população. Eu pergunto, nós vamos ficar sem ônibus amanhã, por exemplo? Como é que fica a situação? Aí o sindicato diz, olha, enquanto ninguém receber, ninguém vai à rua. Aí tem a regra do jogo, tem que estar 80% da frota na rua. Quer dizer, é a regra do jogo constitucional. A greve é legal, mas tem regra. Mas só uma dúvida, que ela não querendo ser advogada do diabo aqui, mas quando, por exemplo, a senhora, sua visão como economista já da situação, no caso, quando essas empresas privadas acabam sendo
meio que dependentes, né, desse subsídio. Também não tem aí talvez algo errado? Não sei. Alguma dúvida? Bom, esse tipo de matéria é um tópico bem sensível, porque o transporte público por si só ele é uma concessão. Embora a concessão ela seja antiga, né, aqui na capital, e tem contrapartida também. E existem contrapartidas. Só que isso é uma conta que precisa ser auditável e transparente. Então, hoje, e dentro do que o colega colocou aqui, né, outro entrevistado, comentador, na verdade, é que não existe um alinhamento. Esse alinhamento para o corpo técnico também é um desafio, porque as instituições precisam sentar numa mesa coletivamente e organizar uma metodologia de cálculo. De onde vem esse número? Isso. Por que eu tenho... E aí o Sinetran, cada um com sua parte. O Sinetran entra, quais os dados ele precisa fornecer, quantitativo de alunos, rota, para que se tenha um parâmetro, que é o que a gente chama de linha de base, de saber do quanto essa demanda, esse número de estudantes ou níveis de gratuidade, como tem idosos, como tem uma série que não pagam essa tarifa, quanto eles custam e quanto custa o resto da tarifa, se o número de usuários cresce, se o número de usuários sobe, como é que está o número de... Então, precisa desse alinhamento institucional de várias instituições chegar numa mesa para todo mundo saber exatamente de onde vem essa conta, quem paga essa conta, quando se paga essa conta e qual é o meu limite. Né? Então, por quê? Houve diferença de consumo, e aí eu estou falando de direito a transporte. E ceder ao estudante uma gratuidade é você dar um direito que existem estudos de uma forma de incentivo para que vai aumentar a educação e tudo mais. Então, tudo está relacionado. A política ela não está isolada. Agora, doutora... Esse subsídio financeiro, só para concluir, ele faz parte desse todo, mas a dificuldade é que esse alinhamento técnico, a priori, com dados, inclusive, aí eu posso falar que antes de vir para cá para a entrevista, fui buscar essa fonte de dados, tive uma dificuldade, olha que sou economista, de encontrar dados públicos auditáveis sobre o parâmetro de construção dessa metodologia. Só por isso eu me desculpe e passo a palavra. O fato é que, primeiro, fato, vamos trabalhar fato. Não há alinhamento. Sim. Não há alinhamento. Quer dizer, você tem vozes dissonantes. Total. A prefeitura tem dados que muitas vezes não bate com o Sinetran. O Sinetran tem dados que não batem muitas vezes com o governo do Estado, número de alunos, essa rota, como funciona, etc. Quer dizer, não há uma consonância de informação. Isso dificulta, inclusive, o trabalho técnico. Isso é matéria recorrente. Já tivemos estudos, debates na Câmara Municipal sobre a matéria e não conseguimos chegar em termos. Então, é um problema recorrente e que nós estamos batendo na mesma situação. Por isso que temos que bater a porta da justiça para a justiça operar, chamar a mesa. E só com o imperativo da justiça é capaz de ter informação técnica sobre essa matéria. E como é que a senhora vê, aproveitando aqui, essa questão que, por exemplo, hoje o vice-governador falou o seguinte: a gente está com dinheiro para pagar, tentamos pagar, só que eles estão cobrando mais, né? A mais. O nosso acordo, nós entramos na justiça e nós vamos pagar R$ 2,50 por estudante. Então, como é que a senhora vê isso do vice-governador falando que o dinheiro está aqui, mas eles não querem receber o que a gente tem para dar? Tecnicamente, e aí é preciso falar, o próprio Serafim é um economista. Da nossa área. Aí. E assim como a Prefeitura de Manaus também tem grandes técnicos, né? Então tem bons técnicos em todas as esferas e é preciso reconhecer isso. Quando ele coloca isso é porque já houve em litígio, já houve um alinhamento em que as duas entidades precisaram se encontrar para se chegar num valor. E desse valor ficou acordado. E pelo que foi colocado publicamente pelo governo do estado, o Sinetran não cumpriu parte das informações que ele precisava prestar para isso. E por causa disso não pôde ser feito o repasse. Então, olhando do ponto de vista técnico, eu, se fosse fiscal desse contrato, e aí eu vou colocar como técnica, tá? Eu preciso me colocar como técnica. Eu, enquanto fiscal desse contrato, vou assinar um repasse que não me chegaram os dados, como que eu libero esse recurso? Eu vou ser responsável por um dinheiro que foi disponibilizado, que é uma responsabilidade de quem responde. E aí eu estou falando como técnica, quer seja do governo, da prefeitura. É preciso ter a responsabilidade técnica. Se não houve, e aí eu também não posso precisar, não estava, né? E também não tem dados públicos, se chegou ou não, nenhum protocolo aí divulgado, se foi mandado ou não esses dados. Então, se não chegou os dados, muito coerentemente,
o governo do estado segurou isso. Só que isso implica nessa grande discussão. Né? Mas o que foi pesquisado, o que foi pelo menos falado oficialmente pelo estado, é que precisava ser disponibilizado esses dados não chegaram e não houve isso. Então, mas isso significa que não tem ainda um acordo. Em geral, o que se faz? Faz uma câmara técnica conjunto, a gente vai estabelecer uma metodologia, não tem que ter um outro ente com expertise nisso para avaliar. E esse ente vai emitir um parecer e vai dizer quem está certo, qual é esse valor que tem que estar. Então, eu acho que talvez, como não está acontecendo esse alinhamento técnico, é preciso ou uma auditoria especializada nisso. Isso não, pode ser tanto a nível local como a nível nacional, alguém com expertise nesse de transporte público, ser acionado para esse caso e colocar essas... Hoje, qual é a nossa dificuldade, e falo enquanto técnica, é ter um número real. Um número real. Eu acho que esse hoje é o grande desafio. A prefeitura fez os repasses que lhe cabia dentro, tecnicamente, do que lhe foi colocado, é um aspecto, mas esse aspecto é suficiente, mas o que é uma dificuldade da prefeitura de Manaus é a dificuldade, e eu vou colocar como exemplo a prefeitura de Londrina, que hoje o transporte público lá é referência no país, e que sempre existe, né, uma pressão para reduzir porque quer aplicar em outras áreas. Então, basicamente, eu acho que abrindo, né, ampliando o debate, seria mais ou menos isso. Obrigada. Perfeito. Agora, doutora, qual é o impacto fiscal desse subsídio nas contas públicas a longo prazo? Né? Ele corre o risco de sufocar investimentos em outras áreas essenciais, como saúde e educação, por exemplo? Com certeza. Por quê? Voltando a falar dos números e por que eles impactam. Quando a gente não tem a clareza dos números, a gente não está sabendo se ele pode estar sendo a mais ou a menos do que ele precisaria ser. E se ele está saindo a mais, ele está comprometendo recurso que poderia ser melhor aproveitado em outra área. Se ele não está saindo suficiente, então eu preciso reajustar e ver no meu mecanismo o que outra estratégia eu preciso usar. Então, de toda forma, isso diz respeito ao bom uso do recurso público. Tá? Então, isso independente do número X ou Y, isso é o bom uso do recurso público. Então, se eu não tenho hoje uma transparência de números, de como eu chego neste valor que é a tarifa, de quanto ela é a tarifa técnica, de quanto ela precisa ser subsídio, de quanto ela é a tarifa do usuário e a demanda, porque pós-Covid, o comportamento do consumidor mudou. Com o advento dos aplicativos, também mudou esse perfil. Então, do lado das empresas de transporte, e aí eu estou falando aqui tecnicamente como os atores da economia. Sim. O empresário, ele visa lucro e não está errado, é a função do empresário. O usuário, ele tem direito ao transporte, é o usuário, direito dele de ir e vir ao governo, gerir políticas públicas, cabe ao setor público fazer esse papel. Então, se tem essa diminuição da demanda, mas eu preciso manter, então o que eu quero deixar claro, é que essa conta, precisa todo mundo ter os seus interesses que precisa negociar. O empresário, óbvio, ele vai visar lucro, mas ele também tem que pagar o funcionário, ele também precisa oferecer, tem o dever de oferecer um serviço de qualidade e precisa disponibilizar hoje, com o mundo democrático que temos, que precisa ser transparente, é dizer, olha, meu custo está tanto, para manter isso eu preciso de tanto, e vocês, quem vai ter subsídio, vou cobrar tanto. E aí existe um legislativo e outros que vão avaliar se isso está justo ou não, ali para oferecer o papel que lhe cabe. Eu acho que hoje o que a gente tem é cada um entendendo muito a sua visão e não olhando todo. Nesse texto exatamente queria chamar a deficiência do poder legislativo municipal. Porque a justiça você recorre quando todo o poder administrativo já foi esgotado. Quando não há tratativa, mais entendimento entre as partes. E aqui a responsabilidade maior, sem dúvida alguma, é do poder fiscalizador. E quem é esse poder fiscalizador? É o poder legislativo municipal. Olha, exatamente isso. Esse quadro aí não caiu do céu, não caiu assim, não é por acaso. Isso já vem sendo fermentado, sendo tratado, segundo o próprio presidente do sindicato já falou, já vem sendo tratado há muito tempo, discutido. O Sinetran promete uma coisa, fala de um lado, empurra de barriga para o governo do estado, empurra para a prefeitura, e aí não tem uma mediação política. Embora, doutora, a senhora
destaque com vigor o seu poder técnico, mas quero dizer que está sobretudo a dimensão política aqui, porque o poder concedente tem que chamar para si responsabilidade e, sobretudo, o poder fiscalizador, que é o legislativo, chamar para si. Cadê as comissões? Cadê a comissão da Câmara Municipal sobre a matéria? Por que não chama? Na verdade, eu como professor daria nota 0, porque na verdade o povo tem que se manifestar mesmo contrário à atitude e o comportamento. E como nós estamos em processo eleitoral, eles estão se mexendo agora, exatamente porque nós estamos em processo eleitoral e a manifestação é correta, porque nós queremos não só a disponibilidade de transporte, mas queremos transporte de qualidade, queremos com ar-condicionado, com os pneus bons, que não sejam carecas, que passe na minha rua, e para isso tem que ter cadeiras quebradas, infraestrutura, etc. Que as pessoas que trabalhem recebam salário trabalho justo, né? Mas sabe qual é o problema, professor, quando a gente fala de legislativo, aí no caso o municipal, eu que já estive lá um bom tempo lá dentro trabalhando, é muito difícil quando você solicita lá na Câmara, por exemplo, para fazer esse debate, onde vai chamar a população, vai chamar as empresas, boa parte dos próprios vereadores nem ficam. Porque vereador tem rabo preso com o poder municipal. E aí quando você vai ver nessas reuniões, em especial nesses momentos que são em plenária, ficar 1, 2, 3 vereadores que eram as pessoas que deveriam estar de olho nessa situação, porque a gente tem que lembrar que prefeitura é execução, né? Quem vai ali montar todo o orçamento, vai na verdade aceitar o orçamento proposto pela prefeitura, são os vereadores. E aí no fim das contas acontece tudo isso. Agora, eu queria pegar esse gancho político. Andresa, eu queria que você falasse um pouquinho do que você sentiu. Você acompanhou as duas coletivas. Pois é. O que você sentiu nos bastidores ali? De conversas que eu tive com os colegas, né? Primeiro, a gente vê que realmente a eleição começou. Eu venho falando desde o ano passado que a eleição de 2026 já está correndo há um bom tempo, há mais de ano, né? Só que, de fato, essa situação acabou aí gerando uma oportunidade. Eu digo para os dois lados, claro que o governo foi mais comedido, prefeitura foi mais ali imponente ao tecer algumas críticas, aqui a gente falando de modo geral, né, tentando, tá naquela vibe também de a culpa é tua, não, a culpa é tua, e no fim das contas é aquele discurso que a gente está ouvindo aqui, tanto do professor quanto da economista, de que está faltando de fato o consenso. Eles até querem resolver, mas aí nessa briga de ego de eu tô melhor, eu passei o dinheiro, não, eu tô passando o dinheiro, tá se esquecendo de fato o debate que precisa ser feito e as melhorias que precisam ser feitas e analisadas, né? Mas foi de manhã com o prefeito, foi realmente bem acirrado, ele entrou num modo, de fato, de críticas, né, ao governo do estado, e nós vemos aí o Serafim, que está, no momento, na cadeira, porque o governador está fora de Manaus, e a gente vê o Serafim, ele é mais comedido, né, mas eu até brinquei hoje que eu falei, caramba, o Serafim tá chateado, porque eu vi, de fato, na forma que ele falou, ele realmente muito firme, né, ao ponto de falar, olha, o governo não é acéfalo. Ele começou a fala dele assim. Então, tá tendo ali um embate, mas a gente sabe que esse embate não está sendo só pela questão da greve. Está sendo, sim, política, né? Não tem como não ser, ainda mais nesse momento que nós estamos há poucos meses das eleições, mas eu não sei se está sendo da forma certa, né? Mas bem complicado, bem complicado. Então, vamos enumerar alguns pontos. Bem tenso. Em primeiro lugar, há um conflito de interesses eleitoreiros, ou talvez não sei, ou vaidade, mas aqui eu imputo a questão eleitoral, tá? Entre a prefeitura e o Estado. O segundo, concordo plenamente com a doutora, falta transparência. Falta transparência. O terceiro, os interesses são múltiplos. Sim. Tá? E conforme você disse, o consenso é construído. Em última instância, quando esse consenso não é construído, nós recorremos aonde? À justiça. É nessa instância que nós estamos aqui. Sim. Por outro lado, também o que cabe nesse latifúndio para o sindicato é gritar. Sentou para negociar
não conseguiu, esgotaram as negociações, porque tem dados para cá, tem dados para ali, tem cifra para cá, e cada um tem uma cifra, e fica difícil. O próprio governo do Estado não sabe qual é a cifra que é. Aí negocia um montante, né? O dinheiro está para pagar, 18 milhões para pagar, tá? Eles dizem que não é essa cifra, aí tem outros dados, quer dizer, tem dados conflitantes. Quer dizer, e aí o pior de tudo é o poder legislativo. Omisso no sentido de cruzar os braços, irresponsável, porque a responsabilidade é dele de fiscalizar, e ao mesmo tempo é cúmplice desse processo. Então, todo esse processo que está ocorrendo, essa situação que estão vivendo em Manaus, devíamos imputar ao Poder Legislativo, que não fiscaliza, que é omisso e que não participa responsavelmente do processo. E só dando um adendo, professor, já que o senhor falou dos vereadores, que eu também falei, foi uma oportunidade que alguns vereadores que estão de férias tiveram aí para tentar aparecer, né? Tanto ontem no anúncio ali do sindicato, o Jaildo, hoje estavam ali com o prefeito, muitos vereadores, que às vezes a gente não vê ali na Câmara, a gente precisa ser sincero, mas estavam ali atrás do prefeito, né? E o prefeito chamou. Não foi porque eles quiseram, o prefeito intimou. Venham para cá que vocês são responsáveis. A gente sabe como é, mas assim, foi um momento que achei interessante de ver muitos vereadores ali, né, sendo que eles poderiam ter feito algo antes. E complementando essa discussão do ponto de vista econômico, técnico, quem paga essa conta a sociedade como um todo. Isso, são os empregados que se atrasam em empresas podem, de acordo com o impacto, diminuir sua produtividade. Então não é uma conta que fica apenas nesse âmbito que a gente discute, mas os trabalhadores usam esse transporte para chegar no seu trabalho, se atrasam ou não. Então esse é um custo que ou a empresa vai pagar uma rota adicional para levar seus empregados ou buscá-los, porque ela precisa cobrir esse custo e é um custo a mais para ela, ou deixa de ter aquele produto se for esperar até todo mundo chegar e tudo mais. Então, é uma coisa, é uma conta que não se esgota só no subsídio. Ela é uma conta que impacta, é um efeito geral, de toda a sociedade. No comércio, então, exato. Então, que a gente não pense, quando eu falo tecnicamente, ela é uma conta que ela não é tão simples. Aqui a gente está falando de um direito, sim, do transporte. Nós estamos falando de um mecanismo de que os trabalhadores chegam a algum local, trabalhadores, usuários, enfim, e que tem um impacto em toda a sociedade. Então, para a gente entender a dimensão dessa discussão e a importância dela. E a gente, agora, doutora, deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho bem interessante de a gente também analisar, né? Eu queria que a senhora me falasse se existem outros modelos econômicos, de alguma forma, como cobrança de estacionamentos públicos, né? Taxa de uso de infraestrutura viária por carros individuais, ou uma subvenção cruzada que poderiam financiar o transporte coletivo sem desequilibrar o caixa do município? De repente teria essa condição? Existe, e essas receitas acessórias, que é o que a gente pode dizer em alguma outra coisa, pode ser explorada durante a concessão, que seriam propagandas dentro dos ônibus. A gente não vê no metrô que poderia usar ou similar, uma espécie de propaganda nos ônibus. A própria Zona Azul pode ser uma parte desse valor canalizado para subfinanciar ou financiar o transporte público e outras atividades iguais às que você colocou mesmo. Então, tudo isso pode ser, mas aí entra naquilo que eu coloquei aqui. Chegar numa mesa, verificar, quantificar o quanto isso representaria e o quanto se cobraria sobre isso. Também, se a gente está tendo aqui um pouco de dificuldade de ter usuário demanda, chegar nessas outras soluções exigiria um nível de sofisticação na modelagem que a gente não está conseguindo básico. Né? Então, hoje a nossa discussão técnica é essa modelagem. Que ainda, e eu digo, nossa, assim, tecnicamente, tá? Eu me coloco técnica aqui. Mas é porque hoje é esse litígio que precisou chegar. Ou seja, existem vários caminhos, que o método é isso, né? Existem vários caminhos e a gente pode convencionar o que a gente vai usar. E hoje, o que o Manaus precisa? Convencionar o seu método para que todas as partes que vão pagar ou subsidiar ou financiar saibam. E o usuário saiba também o que ele está pagando. E ele sinta também se o serviço que ele está pagando está compatível com o valor que está sendo cobrado.
Porque os empresários acusam o poder municipal de que, na verdade, as condições objetivas de transporte, a infraestrutura, são péssimas. Ele disse que as ruas esburacadas não entram, e é verdade, a situação está por aí. Quer dizer, um acusa o outro. Quer dizer, e nessa situação, quem sofre é o consumidor. E impacta toda a sociedade. É como você disse muito bem, doutora, vai ao emprego, vai diretamente à escola, vai à questão da saúde. Eu vi o depoimento de uma senhora que mora depois da Barreira, foi buscar o netinho na escola de manhã, e quando ela voltou para o ponto de ônibus para pegar, não tinha ônibus. E ficou lá, ela e o netinho desassistido, seu almoço e tudo, e não sabia ir embora depois da Barreira. Quer dizer, eu estou pegando um exemplo em si. Agora, tu imagina o que nós temos. Dentro de tantos outros, né? Quer dizer, é necessário, sim. Eu não sou contra o dissidente, entendeu? Isso, inclusive, é bom porque chama a atenção do que está por debaixo dos panos. Eu sou a favor do conflito. O conflito é positivo, mas para isso é preciso buscar resolução. Sim. E nós temos uma resolução que são as tratativas entre os poderes. Entre os poderes, quer dizer, o poder municipal, o poder estadual, o poder privado, e o poder legislativo tem que sentar junto com o sindicato para chegar em bom termo. Agora, ir diretamente para a justiça, sem o tratamento político, é o que nós chamamos de judicialização do transporte coletivo de Manaus. Então, já estão judicializando. Isto com o quê? Com isso, o poder público municipal e estadual lava as mãos. E decide a justiça. Ano passado eu tive a oportunidade de participar da audiência pública, representando o Conselho Regional de Economia, e foi exatamente o que a colega colocou. Esvaziado de legislativo, eu posso falar que estive lá, e dados escassos já, então foi um dos pontos que a gente colocamos, e inclusive essa fala de que precisa do alinhamento interinstitucional, foi algo que a gente colocou na época. Então, não mudou. Isso tem mais de um ano, eu posso até procurar aqui nas minhas redes sociais, acho que tem alguma postagem sobre isso, que estava participando desse local. De lá para cá, agora a gente tem greve. Então, e eu estou colocando... E a gente vê a constância das greves, né? Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que os profissionais do transporte coletivo entram em greve por conta da mesma situação. Não é uma outra situação, não é uma coisa nova, não tem uma novidade, na verdade, nessa situação, né? Infelizmente, é uma situação Os atores são mesmos. Os atores são os mesmos, as histórias são basicamente as mesmas. E a resolução, acho que a população precisa estar ciente disso e cobrar também. Acho que a cobrança por parte da população de saber esses números, o que ela está pagando e de saber quem são os papéis, quem tem responsabilidade do quê, quem precisa fornecer o quê, é também um caminho para a gente para chegar nessa equalização que a gente precisa. O usuário Manaus precisa. Manaus é uma grande capital e sofrer, óbvio, transporte público é importante e olhar para esse problema para resolver, eu acho que é o que a gente tem que pensar. Não mais lado político, aí agora é a população. É a nossa produtividade, é a nossa economia. Quem sofre no final. O ideal é parar de procurar culpados e arranjar a solução, né? Esse é o ideal. Doutora Carla Martins, vou te chamar de doutora, uma doutora da economia aqui. Obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. Recebemos aqui Carla Martins, economista. Mais uma vez, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de política aqui no Boa Noite Amazônia. Daqui a pouco. Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos, onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros.
Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News à política, da notícia em tempo real à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Como é o Ministério Público que você conhece? Aquele que atua nos tribunais do júri para que homicídios não fiquem impunes? Ou o que aparece nas notícias, combatendo a corrupção e o crime organizado? Mas o que nem todo mundo sabe é que o Ministério Público vai muito além disso. Ele atua de várias maneiras para garantir a aplicação das leis que protegem os direitos da sociedade. O Ministério Público defende os seus direitos, do acesso à saúde e educação, à proteção do consumidor, do meio ambiente e ao planejamento urbano. Procuradores e promotores de justiça ainda atuam se antecipando aos problemas da sociedade na busca de soluções rápidas e eficazes para a população. O Ministério Público acompanha as políticas públicas, fiscaliza, investiga, realiza reuniões e audiências públicas, recomenda providências e propõe acordos para solucionar conflitos de forma consensual. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Estamos de volta com o Boa Noite Amazônia para falar que o Tribunal Superior Eleitoral publicou a portaria 449/2026, que estabelece os limites de gastos da campanha para cada cargo em disputa nas eleições gerais de 2026. Os limites de gastos são definidos com base na Lei das Eleições e na resolução do TSE número 23.607/2019 e servem de referência para as despesas realizadas pelas campanhas eleitorais. Aqui no Amazonas, o órgão estabeleceu os seguintes valores: R$ 7.115.522,46 para governador, primeiro turno, um pouco mais de R$ 3,5 milhões para governador, segundo turno,
quase 4 milhões para senador, 3.176.570, está aí na tela, você vai acompanhando comigo aí todos esses valores, né, para deputado federal. Para ter deputado estadual é um pouquinho mais aí que 1 milhão, né? São esses os valores aí que são destinados para a campanha de 2026. Professor, salgado, hein? Salgado. Mantenha o valor na tela para a gente mantenha aí o valor, que é para poder... Salgado. Olha aqui. O que nós estamos vendo, a primeira pergunta é o seguinte: e de onde vem essa grana, doutora? De onde vem? Essa grana é recurso público, moçada. Vem de onde? Vem do fundo, do seu bolso, do meu bolso, e vai para o fundo eleitoral. Porque houve com a reforma política, o poder privado não tem mais obrigatoriedade nenhuma de investir em campanha pública. Então, o Estado tomou para si a responsabilidade de investir. O Brasil é um país riquíssimo, né? Muito rico, né? E aí você tem estamos com uma saúde lá em cima. Nós estamos montante, verba pública, e é tudo indecente. Por exemplo, você sabia que o partido político é uma empresa privada e que capta recurso público? Tem CNPJ, né? Tem CNPJ, é uma empresa privada e capta recurso público. Olha aí, a previsão. Isso aqui, moçada, é o que está no papel. Isso é o que está no Agora, papel. Professor, pergunta que não quer calar. Para onde, de fato, vai todo esse dinheiro, né? Como é que é destinado, como é que é distribuído? Olha, a má-fé está vai da cabeça do... A má-fé, sabe aonde é que está a má-fé nisso tudo? Está na mídia. Com todo respeito a nós mesmos aqui, né, o nosso trabalho, mas são os grandes contratos de mídia que fazem a lavagem desse recurso. Por isso, o Ministério Público sabe disso, a Polícia Federal sabe disso, o Tribunal sabe disso, e aí fica de olho exatamente no marketing político. É no marketing político ali que tem que ficar de olho, porque há uma disparidade de valores, etc., tanto no Brasil todo. Não é só em Manaus, não, isso no Brasil todo, na campanha toda. Então, esses valores que estão na tela, esses valores vultosos, pode ser, mas na verdade isso aí só é o primeiro ensaio, viu? O primeiro ensaio. Porque no primeiro turno, na verdade, se gasta muito mais do que isso. Tá? Então é necessário que a gente saiba, primeiro, não tem almoço de graça, sabemos. O recurso é recurso público por uma empresa privada, que é o partido político. E terceiro, nós temos que pensar no controle social. Como é aplicado esse dinheiro e, ao mesmo tempo, quais são os instrumentos que nós temos para fiscalizar. E aqui entra o poder de imprensa, entra o nosso papel com bastante rigor de participar e fiscalizar desse processo. Pensa assim, aquele almoço que você vai do seu pré-candidato, que eles ainda são pré-candidatos, vai ser pago durante o tempo de campanha, aquela reunião que vai ser feita na comunidade, teoricamente vai ser com esse dinheiro aí desses limites de gasto. Quando o professor fala que a maior parte desse dinheiro, quando se diz que vai ter ali algum tipo de desvio, é na comunicação, vamos aqui exemplificar para quem não entendeu, né? Vou contratar alguém para gravar o meu vídeo de campanha. Contrato aqui uma empresa legal que tem um CNPJ, aí eu falo assim, mas eu vou botar valor... contrato direto. Exatamente, eu vou botar valor não X. Não tem licitação nenhuma. Você está me cobrando, vamos aqui, cobrando 20 mil para o meu vídeo, mas eu vou botar aqui que a gente vai gastar 60 mil. E aí você vai emitir a nota, eu até pago os juros da tua nota ali, o do DAS, enfim, e aí tu me devolve esse dinheiro, aquela, né? Para ser mais clara, quando o professor diz que mais é assim, claro que isso não vale só para comunicação. Então, por isso que é muito importante que sim, você entenda quem são os seus pré-candidatos, que você tente ver um histórico deles, né? Se ele está envolvido em alguma coisa, se não está, etc. Eu sei que é difícil encontrar alguém que não esteja envolvido em nada. Mas quanto menos histórico tiver, né, é melhor. Claro. E propostas boas, porque vai ser um montante grande que eles vão gastar
para se apresentar para você aí do outro lado da tela e tentar conquistar o teu voto, né? Porque, olha, aí vem outro dado sociológico aqui para a gente ver. Então, nós temos aí os dados, você está conferindo. Tudo que nós estamos vendo na tela é uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral. É isso que eu ia falar, é importante que uma o tribunal determinou um limite. Toda ali, né? eleição, porque se não tivesse esse limite... Isso mas era menos, sabia? Só é no papel, doutora. Isso só é no papel. Esse limite aí... Eu tentando aqui, né? Amenizar, esse limite é transfronteiriço. Está além de toda a previsão. O que eu queria chamar a atenção é esse aspecto aqui. Primeiro, trata-se de recurso público federal, advém do nosso bolso, tá? É fiscalizado pela Polícia Federal, é fiscalizado pela Procuradoria do Tribunal Eleitoral, tá? É fiscalizado por todos esses órgãos a respeito da aplicação desse recurso. Por isso, quando se discute a questão das mulheres e dos homens laranja também, né? Dos homens lima, mulher laranja, né? Porque, na verdade, fica o quê? É que pega dinheiro e não sai e não vai para o processo eleitoral. Aí torra o dinheiro no caminho. É aí que a gente vê aqueles casos de como é que se diz? A gente viu muito aqui em vereador, né? Gente que disse que ia fazer campanha, no final não fez, quase não teve voto, mas aí foi utilizado o dinheiro. Eu não vou dizer que deputado não tem tanto, né? Mas acho que a gente vê isso mais no municipal, né? Mas vê a questão que eu ia chamando a atenção da sociologia, do aspecto sociológico, que é a desigualdade social. Quer dizer, essa eleição, na verdade, você tem esse montante de dinheiro, você tem o quê? A nossa eleição no Amazonas, ela vai para o segundo turno. Essa eleição vai chegar... Ela vai, professor? Vai, com certeza. Eu não sou a mãe de Ná, mas está mais do que claro, né? Pelos dados que tem, pela informação que tem, é para o segundo turno. Entendi. E pode contar que eles vão gastar mais de muito 20 mais. milhões sobre isso. E o que eu queria chamar a atenção, que como nós estamos no processo, a nossa situação é tão cruel, a perversidade da desigualdade no Amazonas, que é absurdo, ninguém acredita. Nós temos um parque industrial, os trabalhadores produzem mais de 32 bilhões de dólares por ano. Nós temos um orçamento de 40 bilhões do governo do Estado. Tem dinheiro suficiente, muito dinheiro, mas há uma concentração de capital muito grande na mão de poucas pessoas. Isso gera desigualdade. E quando tem esse dinheiro, por isso que o caboclo é esperto. O caboclo é muito esperto hoje. Ele 10 reais, isso aqui não dá para comprar uma cerveja. Quer dizer, a situação hoje está tão violenta, mas é por causa da desigualdade. A desigualdade porque a sociedade está vendendo jaraqui para comprar um almoço. Então a situação está vendendo jantar para comprar o almoço. Então a situação está difícil. Então, esse momento eleitoral agora é uma forma de distribuição de recursos, que não deveria ser. Não deveria ser. Deveria ser exatamente porque é por isso que tem o CNPJ. Cada partido, tem o seu CNPJ. E é controlado o CNPJ, a propaganda é controlada, o recurso é controlado, aí as notas fiscais, etc. Como é possível fazer isso? Então é possível fazer fiscalização. E aí o maior fiscal de tudo isso é o eleitor. É o eleitor que é o maior fiscal, mas como ele está numa situação de miserê, então ele se beneficia com o almoço, esperando que venha a janta. A situação é difícil, então vamos lutar, quando é possível, lutar e fazer valer à vontade os projetos políticos. E aí aquela recomendação sua, quer dizer, nós temos que avaliar o candidato. Quem é esse cara que está aí? O que é que legitima a vontade dele? Por que ele quer ser candidato? Por que ele quer? Porque ele está falando com disco. Porque o fulano esteve, não sei o que, aparece na televisão, é cantor de boi, ou apareceu no BBB, ele quer ser candidato. Isso justifica? Isso justifica uma candidatura?
Ora, eu apareci no BBB, eu dancei debaixo do boi, porque eu danço debaixo do boi justifica uma candidatura dessa natureza. Mas isso cabe, professor, ao eleitor, né? Cabe. Prestar Por isso, bastante mas o nosso papel isso. aqui é problematizar, é questionar, é provocar. É fazer o eleitor pensar. Aí o cara lá do outro lado me responde: esse Ademir é muito chato. O que eu quero é que ele banque o meu almoço, etc. Quer dizer, nós estamos pensando imediatamente. Por quê? Por causa da desigualdade. Precisa pensar no macro. Muita gente acaba desigualdade, pensando então você quer uma resposta, só naquela hora daquele uma resposta imediata. E esquece os 4 anos seguintes. Agora, como eu digo aos meus companheiros de luta ideal, é o quê? É a hora do troco, moçada. Eles vão bater a nossa porta, eles vão apertar na tua mão, eles vão dar aquele tapinha nas costas. E agora é hora do troco. É isso. Obrigada, Andresa Maria Cunha, pela sua presença aqui conosco hoje. Volte sempre. Professor Ademir Ramos também, muito obrigada. Eu gosto da Andresa porque ela revela os bastidores, exatamente, a dimensão subjetiva da política. Como é que estava, meu amigo Serafim? Estava amuado. Não, ele estava chateado, tá? O português estava amuado. Mas é isso. Obrigada a você pela sua companhia. Continue conosco. Boa noite, Amazônia, de segunda a sexta-feira. Esse debate caloroso, mas tudo isso, como o professor Ademir sempre fala, para poder ajudar você a pensar melhor, a refletir melhor sobre a política e até mesmo sobre a economia, que hoje também a gente trouxe esse assunto aqui, né? Foi bom demais. Mas eu te convido também para ficar conosco, continuar conosco aqui no NC News, porque daqui a pouquinho começa o Agora, 4ª edição, comigo, Bárbara Mitoso. Até lá!